que, caso não seja realizada, irá sobrecarregar o setor. Por isso, saber o que cada profissional deve fazer dentro do navio é de suma importância para o bom andamento da navegação ou dos trabalhos realizados a bordo de um navio. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Neste material nós estaremos tratando sobre a distribuição do pessoal a bordo de um navio e as suas atribuições, as possíveis diferenças na execução das atividades a bordo entre o navio fluvial e o navio mercante, e as principais atribuições dos setores de náutica e máquina. Mas antes de nós iniciarmos o nosso debate sobre esse tema, convido você que ainda não é membro deste canal que se inscreva em nosso canal, compartilhe nossa página, acione o sininho para receber notificações e ajude-nos a divulgar esse trabalho. Então é um navio essencial que cada um execute sua função da melhor forma possível. Cada tripulante é responsável por uma tarefa que, caso não seja realizada, irá sobrecarregar o setor. Por isso, saber o que cada profissional deve fazer dentro do navio é de suma importância para o bom andamento da navegação ou dos trabalhos realizados a bordo de um navio. Então perceba que nessa pequena introdução, cada profissional a bordo deve ter noção, deve ter conhecimento das suas atividades para que ele possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível e assim, no final, na somatória dos resultados, a gente alcançar o planejamento, aquilo que nós almejamos como resultado do nosso trabalho. Então, é necessário que cada um desempenhe seu trabalho da melhor forma possível. Então, mediante esse pensamento, nós iremos iniciar falando do imediato, né, daquilo que compete ao imediato. Ele é o segundo na escala de comando. Compete substituir o comandante sempre que se fizer necessário. Sua autoridade é de suma importância durante a viagem, na estadia de porto e em todo o percurso do trabalho. Então, o imediato é aquele que vai estar ali fazendo as tratativas e trazendo essas dentro do trabalho, trazendo as informações para o comandante, para que haja um bom andamento e funcionamento desse navio. É basicamente o responsável pela parte administrativa, que preza pela ordem, disciplina, limpeza e bom funcionamento de todos os setores. É o oficial que se encontra mais à frente no trato da carga, no processo de carregamento, descarregamento e manutenção, inspeção de porões, entre outros. Mas essas basicamente, e também que nós ainda iremos falar, a parte de quarto de serviço, que é também uma das suas principais atribuições, porque ele é um dos responsáveis de um quarto de serviço. Então aqui nós temos na pessoa do imediato essas especificações dentro das suas atribuições. Então compete a ele a realizar todas essas atividades e ter como proeminência dentro do seu trabalho manter a ordem e a disciplina. Então um lugar que não tem disciplina, que não tem ordem, com certeza se torna um caos, se torna uma bagunça. Então o imediato, esse camarada que tem essa responsabilidade sobre suas mãos. Então vamos adiante, as principais atribuições dos setores de náutica. O que é que essa galera faz? Então nós iremos falar agora um pouco dos oficialados nos quartos de serviço. Já falamos das atribuições do imediato. Então, dentro dos quartos de serviço a bordo de um navio, geralmente funciona o horário das 0 às 4 horas, o primeiro oficial, das 4 às 8, o imediato, das 8 às 12, o segundo oficial. Então, essa galera aqui são responsáveis pelos quartos de serviço e são eles que irão estar trabalhando na condução do navio. Então o comandante a bordo, ele é um gestor, então ele só supervisiona quarto de serviço, ele não tira quarto de serviço, pelo menos em um navio mercante. Mediante esses quartos de serviço, o navio, a partir do momento que ele desatraca de um porto, ele precisa ter uma data, um horário, né, um período de viagem para ele chegar no seu porto de destino. Então o comandante precisa ter informações importantes, que é para ele passar para a parte logística da companhia, para que eles tenham todo o acompanhamento para o período de descarregamento desse navio e o próximo carregamento. Então são essas informações, mediante a viagem, mediante os quartos de serviço, que o comandante precisa ter para que ele possa cumprir com aquilo que lhe compete dentro da sua gestão. Então, dentro desse planejamento de viagem, nós chamamos esse planejamento de viagem de derrota. Então o comandante precisa ter algumas informações. Qual é a velocidade que meu navio precisa alcançar no decorrer dessa viagem? Quanto tempo nós iremos gastar para o nosso destino, para o porto, para a cidade que nós iremos transportar essa carga? Então, mediante esse planejamento, o comandante precisa saber quantas milhas
ele tem do seu porto de origem para seu porto de destino e quanto tempo ele vai gastar. Então, mediante essas duas informações, ele irá encontrar a velocidade que o seu navio necessita alcançar para que ele possa chegar naquele período. Então, nós temos dentro desse tempo de viagem, nossa estimativa de saída de onde nós estamos, né? Estimativa do nosso porto de origem. Nós temos a sigla ETD, que é ATD, que é estimativa de saída, e nós temos como estimativa de chegada ETA, que é a nossa estimativa de chegada para o nosso próximo porto, nosso próximo porto de destino. Então o comandante vai ter essas informações, sabendo que mediante toda a sua viagem, seu navio, sua embarcação vai sofrer muitas interferências naturais, como tempestade, ventos, maresia, correntes. Então os operadores de passadiço irão fazer as correções mediante essas situações no decorrer da viagem, para que o comandante possa estar fazendo a correção do seu ETA, né, da sua estimativa de chegada no porto de destino. Beleza? Então vamos adiante. Nós vamos falar um pouco agora do mestre. Então, geralmente o mestre de cabotagem, ele vai estar envolvido mais com a parte de salvatagem a bordo, tanto de um navio mercante como em plataforma, que ele é o responsável diretamente pela manutenção e conservação desses materiais. Então, o mestre de cabotagem, geralmente você vai encontrar ele a bordo de um navio ou em plataforma atuando nessa área, ou então a bordo de rebocadores portuários, no comando até de um rebocador de até 1500 AB, ou como imediato. Então, geralmente você vai ver o mestre atuando nessa área. Caminhando do mestre, nós iremos falar sobre o contramestre de uma forma hierárquica, se não fosse fazer uma alusão hierárquica dentro da escala de tripulante a bordo. O mestre estaria nessa função do contramestre, mas por alguma razão, lá no início da constituição, da formalização da Marinha Mercante, o mestre ele é designado às outras atividades, e aquela atividade que viria após o oficialato na forma de escala hierárquica seria o mestre. Nós encontramos o contramestre atuando nessa área, né? Então o contramestre é o responsável por realizar as manobras de proa do navio sob as ordens do oficial que as dirige ou do próprio comandante. Desenvolver a distribuição do pessoal no convés para o serviço de limpeza, arrumação e higienização dos alojamentos e paióis. O contramestre deve preparar os aparelhos de carga, os aparelhos de elaborar de bordo, né, como guinchos, cabestante, amarras de ferros, atracadores, entre outros. Então, todo o processo, todo o material que envolve a seção de convés está sobre a responsabilidade do contramestre, junto com os seus auxiliares, que são os marinheiros e moços, para fazer todo esse trabalho. Então, os moços e marinheiros são os responsáveis pela limpeza e higienização do navio e estarão auxiliando o contramestre nessas manutenções, como pintura, conservação do navio, né? Então, o chapeamento do navio, todo esse processo é feito pelos marinheiros, mas liderado pelo contramestre, que está ali fazendo a distribuição dessa galerinha para que eles possam fazer da melhor forma possível este trabalho. Então, basicamente, as atribuições dessa galera nos seus quartos de serviço estarão executando esse trabalho. Então, o contramestre e o marinheiro estarão trabalhando na parte de conservação e manutenção da embarcação, higienização e manutenção dos aparelhos de elaborar de bordo, para que estejam todos preparados para o momento das atracações e desatracação do navio, né? Para que não haja nada fora daquilo que for planejado e todos alcancem bom êxito dentro dos seus trabalhos. Passando da seção de náutica, nós iremos falar um pouco agora da seção de convés. Essa galerinha aqui são uma galera de peso a bordo. Pense no pessoal que trabalha a bordo e a galera de máquina, e pense numa galera que são de suma importância para que todo o planejamento de uma viagem de um navio, sob a gestão de um comandante, ela possa ser executada da melhor forma possível. Estão na mão dessa galera. Então, durante os exercícios de chefia do quarto, compete ao oficial de máquina supervisionar as tarefas de condução das instalações mecânica, elétrica, eletrônica, manutenção, limpeza, supervisionando as rotações, temperatura, pressões, amperagem, voltagem, enfim, lubrificações das máquinas e o bom funcionamento dos painéis, que interage toda a interligação da parte eletrônica e assim a de automação do navio. Então,
essa galera tem a responsabilidade de estar cuidando desses equipamentos. Então, os seus quartos de serviço também são semelhantes ao quarto de náutica. Geralmente são divididos entre 3, né? Funciona também no primeiro quarto das 8 às 0 horas o subchefe, né? Depois vem o oficial, que pega das 0 horas às 4 e o outro das 4 às 8. Mas dependendo da condição de um navio, às vezes um navio já tem uma idade um pouco avançada e apresenta muitos trabalhos, muitos problemas, geralmente o chefe, em uma condição dessa, faz o quarto mais longo, porque dentro de 4 horas não vai dar para fazer a manutenção que eles necessitam, então vai sobrecarregar a galera. Então o que é que faz? Faz um quarto de serviço mais longo para que possa realizar o trabalho e também essa galera ter o tempo de repouso. Então varia muito em relação a situações ou a chefia, né? Aquele que está sobre o comando dessa galera na praça de máquina, né? Então, dependendo dessas situações, pode ocorrer essas mudanças, mas os quartos de serviço funcionam praticamente da mesma forma. E ali terão os marinheiros, né, o moço, junto com seus oficiais, auxiliando dentro dos quartos de serviço e fazendo a limpeza e higienização da praça de máquina. Então compete aos marinheiros e moços também de máquina tá atuando nesta área de limpeza na praça de máquina, auxiliando os oficiais nos quartos de serviço. Beleza? Então, qual é a possível diferença na execução das atividades a bordo entre o navio mercante e o navio fluvial? Muito bem, nós temos sim algumas importantes informações para nós compartilhar com cada um dos senhores ou senhoras em relação às atividades a bordo de um navio fluvial referente ao navio mercante. Então nós temos no quarto de náutica, das 8 às 12, o comandante com o marinheiro tira o serviço, né? O capitão com o marinheiro tira o serviço. Das 12 às 4, tira o mestre com o contramestre. E das 4 ou das 16 às 20 horas, tira o imediato com outro marinheiro. Então, como nós não temos o quadro de oficialato a bordo completo como o navio mercante, então cabe esses marinheiros com o contramestre e o próprio mestre atuarem, além de fazer todo o trabalho que o mestre e que os marinheiros e o contramestre fazem no navio mercante, a bordo de um navio fluvial, essa galera ainda vão rachar um quarto de serviço. Então perceba que a bordo de um navio fluvial, esse pessoal trabalha muito, muito mesmo, tem uma responsabilidade muito grande. Então o marinheiro, desde a sua base, desde o início da sua carreira, o marinheiro fluvial, ele já inicia a sua trajetória com uma responsabilidade muito grande. Além de ele fazer todos os trabalhos de conservação, pintura, manutenção da embarcação, higienização da mesma, ele também opera o passadiço, tirando o quarto de serviço, e ali está sobre a sua responsabilidade a condução dessa embarcação, desse navio. Então perceba que a galera que trabalha na navegação fluvial, desde a sua base, já começa com uma responsabilidade muito grande, também já inicia desenvolvendo, buscando um conhecimento maior devido à possibilidade que é lhes dada de estar diretamente ligado tanto na parte do passadiço, que a galera de náutica, como aqueles que atuam na praça de máquina. Então o quarto de serviço da galera de máquina também funciona da mesma forma. Então são 3 quartos de serviço. O primeiro quarto, das 8 às 0 horas, é o subchefe. Das 0 horas às 4 da manhã é um marinheiro, das 4 às 8, 8 marinheiros. Então perceba que a bordo de um navio fluvial, um marinheiro de máquina, ele tira um quarto de serviço sozinho. Ele já tem a responsabilidade de conduzir uma máquina sozinho. Está ali só supervisionado pelo seu chefe, né? Então o chefe vai estar revezando dentro desses 3 quartos de serviço para ver como é que está o andamento do trabalho, como é que está as suas máquinas, enfim. Mas quem tem essa responsabilidade diretamente nos quartos de serviço são essa galera. Então perceba o quanto essa galerinha, elas são de extrema importância a bordo, quanto a contribuição deles é de suma importância para que a gente alcance os resultados planejados dentro do nosso trabalho, beleza? Então aqui nós temos as possíveis e as diferenças entre a galera que atua a bordo de um navio fluvial e a galera que atua a bordo de um navio mercante. Então nós temos essas, digamos, pequenas diferenças ou grandes diferenças entre os atuantes nos quartos de serviço, beleza? Nós convidamos a você que compartilhe a nossa página mais uma vez. Também faça a sua pergunta se você tem alguma dúvida, se você quer saber algo mais, poxa, como em relação à navegação fluvial,
Sinta-se à vontade, faça a sua ponderação, a sua pergunta. Estamos aqui para responder todas as perguntas que nos fizerem. Beleza? Ficam todos na paz. Espero que vocês gostem do material e até o nosso próximo vídeo.